Eu já pude muito sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar, irmãos. Eu não sei se você, mas eu senti muito a presença do Senhor. E quando eu estava na minha casa, lendo a palavra, eu sabia que o Senhor ele ia se manifestar nos seus louvores. Eu cheguei até a postar um vídeo para que as pessoas comparecessem, porque eu sabia, porque minha alma ela já ansiava vir a esse culto. Eu queria vir para adorar ao Senhor. Nós somos feitos para adorar ao Senhor. Aleluia. Já poderia ir embora saciado com a presença do Senhor, irmãos. Eu não sei você, mas eu sim. Mas eu creio que ainda o Senhor tem algo para falar para o meu e para o seu coração nessa noite. Eu intitulo essa mensagem como o nome de um profissional, um pouco valorizado, mas para as pessoas que viajam com muita importância: mensageiro de hospedagem. Então intitula essa mensagem O Mensageiro de Hospedagem. O que é o mensageiro de hospedagem? É aquele rapaz que quando você chega num hotel carregado de malas e você não aguenta com o peso da sua mala, ele carrega a sua mala para o quarto. Quando você chega na recepção, ele já vem, tira do carro, ele pega a sua mala, ele olha o seu quarto, ele leva a sua bagagem e a sua mala está lá te esperando. Depois, na hora de você sair de volta do hotel, ele pega a sua bagagem, leva na recepção, coloca no seu carro. Uma profissão digna, um carregador de bagagem. Em espanhol seria um maleteiro, né, que carrega uma maleta, que carrega uma mala, um maleteiro. Vocês vão entender o porquê que essa mensagem se chama assim até o final dela. Só queria dar menção a isso porque vai ser muito importante para o que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu não tenho dúvida, porque o Senhor já me confirmou através de 3 situações aqui na igreja essa palavra, e isso me dá uma tranquilidade muito mais para transmitir essa palavra para a igreja. Peço, quem sabe, desculpa se passaremos um pouquinho do horário, mas vai ser importante. Eu tinha até separado alguns versículos digitados, porque eu queria fazer menção de detalhes para que você pudesse entender, mas eu vou ter que suspender os versículos. Então vou tratar de contar uma história para vocês, mas tudo que eu falar, você pode ter certeza que tem base bíblica e estaria aqui relatado e passado, mas nós não vamos passar daí, amém? Mas para isso eu preciso que você abra a sua Bíblia em 2 passagens. A primeira no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e no verso de número 13, por gentileza. Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo número 9 e o versículo de número 13. Diz assim a palavra do nosso Senhor: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Porém o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Essa era a palavra que tinha sido dada pelo Senhor para a vida de Paulo. Mesmo antes de que ele soubesse disso, a palavra já tinha sido liberada para um profeta, para entregar aquela palavra para ele. Quando Ananias iria orar por Paulo, ele estaria recebendo algo do Senhor. Ele estava recebendo uma promessa. O Senhor estava determinando um futuro para a vida de Paulo. E quando o Senhor determina um futuro para alguém, pode acontecer raios que venham de um lado, vento que venha do outro, mas você pode ter certeza de que quando uma palavra de Deus ela vem para a sua vida, essa palavra sim ou sim ela vai se cumprir. É desnecessário, quem sabe, falar quem é Paulo, mas eu vou ter que falar. Mas uma das
de tantas, é encantador você ler as cartas, né? Quando eu leio, e é notório que você vê uma pessoa que sabia escrever. Quando você lê as cartas que Paulo escreveu, é totalmente diferente da maneira escrita de qualquer outra carta, de qualquer outro evangelho. As expressões a qual ele usava, a maneira em que ele colocava as palavras, você percebe uma pessoa que tinha um grau de conhecimento um pouco superior, não desmerecendo aos outros, porque a palavra ela foi usada por todos, e toda palavra ela é escrita, e toda palavra que está aqui nessa Bíblia, ela foi determinada por Deus e liberada por Deus para mim e para a sua vida. Porém a mim me encanta, a mim me apaixona a maneira que Paulo escrevia. E eu separei um dos versículos, porque são quase todos tremendos, que ele escreveu, porém que está nas cartas aos Filipenses, que também faz alusão ao que nós estaremos pregando hoje. Eu quero passar para você, que eu acho maravilhoso, e é palavra para minha e para a sua vida nessa noite, por isso eu quero que você guarde bem guardada no seu coração. Filipenses capítulo número 3, e o verso de número 13, eu quero que você leia comigo. O apóstolo escreveu desta maneira. Estou escutando ainda folhas, barulho de folhas, então nós vamos esperar. Filipenses, capítulo número 3 e o verso de número 13. É logo depois dos Gálatas, aleluia, Efésios, e já está Filipenses. Diz assim, todos encontraram, irmãos, amém? Olha que coisa linda. Ele escreve assim: irmãos, quanto a mim não julgo o que haja alcançado. Eu quero que você fique com essa parte B. Diz assim: mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas atrás, que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Eu vou repetir, existe uma outra versão que diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as coisas que estão adiante. Eu quero que você repita: esquecendo as coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Aleluia. Essa é a palavra para mim e para você. Poderia fechar a minha Bíblia e ir para casa. Porém nós vamos contar um pouco da história. Enquanto Jesus nascia em Belém, numa cidade de Tarsus, que tem esse mesmo nome até hoje na Turquia, uma cidade de mais de 9.000 anos de história, erguida por um rei conhecido no Antigo Testamento como Senaqueribe. Na mesma época que Jesus nascia, em Tarso nascia um homem chamado Saulo. Para as pessoas que nasciam em Tarso, era o maior centro comercial da época, uma cidade na Turquia, uma rota comercial que ligava a Europa e ao Oriente Médio, uma cidade muito próspera, a cidade mais próspera que havia naquele então. Nascia esse moço chamado Saulo. Se diz menção a essa palavra. A palavra é muito clara em dizer, em alguma de suas passagens, que ele nasceu nessa cidade. E se a palavra me diz que ele nasceu nessa cidade, isso quer dizer que tem uma importância para a história de Paulo, para a história do cristianismo e para a minha e para a sua história. Naquela mesma menção em que diz que nasceu naquela cidade, diz também que ele era filho de judeus, hebreus de hebreus. Isso quer dizer que a sua raiz, e também diz a palavra que a sua raiz, a sua família é mencionada, que ele era da tribo de Benjamim, uma tribo conhecida, conhecidíssima e muito qualificada entre os judeus. E também diz a palavra que ele era cidadão romano. São alusões que se diz para entender realmente quem era Paulo e quem era Saulo, até aquele então chamado Saulo. Se ele nasceu numa cidade chamada Tarso, isso não me tem dúvidas, e alguns historiadores dizem umas coisas ou outras, e isso eu não vou mencionar, porque não se sabe verdadeiramente o que é real. Porém se entende que a família de Saulo era uma família importante, por dois motivos.
porque ele vivia nessa cidade que era extremamente comercial e por ser um cidadão romano. A cidadania romana só era dada para as pessoas que eram extremamente influentes, para pessoas que eram reconhecidas politicamente dentro de Roma, porque Roma era o império que regia toda essa região. O domínio do Império Romano é que estava tanto o Oriente Médio como a Europa, ou seja, a capital política era Roma, a capital comercial era Tarsus. E Saulo, ele tinha uma cidadania romana. Aquele menino então me faz entender, enquanto Jesus crescia praticamente de uma maneira pobre, aquele menino nascia num berço de ouro, com certeza, e diz que ele era um mestre e era um professor de grego, entrou nas melhores escolas a qual aquela cidade poderia proporcionar, com certeza uma escola particular. Enquanto aquele menino ele se instruía de uma maneira muito qualificada para enfrentar a vida, quem sabe o seu pai dizia: eu quero que o meu filho, ele veja a ser o meu sucessor na minha empresa. Os historiadores dizem que a família de Tarso possivelmente era uma família industrial, que o seu pai possuía indústrias, porque naquela região existia muitas indústrias de tecidos naquela época. Então quem sabe o pai falava assim: eu vou dar o melhor para o meu filho, eu vou fazer ele estudar, ele ser graduado, para tomar posse no meu lugar, para seguir o que eu estou seguindo, para continuar da minha família tendo uma raiz de dinheiro, uma raiz de possessões. Aquele menino, quem sabe, cresce, fica um pouco maior. O pai, hebreus de hebreus, ele também, um judeu de nação e um judeu religioso, diz assim: não me contento em deixar o meu filho em Tarsus, vou enviar o meu filho para estudar na melhor escola religiosa que existe no mundo atual, da minha religião. Vou mandar meu filho para Jerusalém, para estudar na escola de um homem, de um rabino chamado Gamaliel. Era a mesma coisa do que um homem que hoje tem muito dinheiro, e ele diz assim: eu vou colocar o meu filho para estudar nos Estados Unidos, em Harvard, que é a maior universidade que existe no mundo hoje, para ser o homem mais qualificado. Aquele homem pega aquele jovem e manda para Jerusalém, coloca na escola de Gamaliel, e diz a palavra do Senhor que aquele menino ele crescia e ele se sobressaía a todos os outros que estavam ao seu lado. Aquele menino não era só rico, aquele menino ele não era só capacitado, aquele menino era extremamente inteligente. Aquele jovem estava se sobressaindo a todos os outros jovens que estudavam naquela escola, que já era muito qualificada. E aquele menino começa a crescer, acredita tanto no judaísmo, na religião a qual o seu pai tinha colocado na sua cabeça, que disse que aquele menino se torna, quando já um homem, zeloso daquela religião. Tudo isso que eu estou falando, irmão, está dentro da palavra. Eu tenho todos os versículos separados, mas vamos demorar muito. É por isso que eu quero que você atenta nessa história, que todos eles têm base bíblica. Diz que o menino era zeloso, é tão zeloso que quando ele se torna um adulto, a história me faz entender que ele não voltou para ficar com o seu pai, e diz que ele entra para o Sinédrio. O Sinédrio, para que vocês entendam, era ainda um lugar de uma posição política ainda mais forte. 23 componentes havia no Sinédrio, no judaísmo. Eram pessoas que julgavam as coisas. Eles determinavam aqueles que deveriam ser executados, aqueles que deveriam entrar para o sacerdócio, aqueles que deveriam entrar para a família política. Era decidido por esses 23. E diz a palavra do Senhor, em uma das suas cartas que Paulo escreve, diz que ele votava. E se ele votava, ele era um componente que fazia parte do Sinédrio. Aquele menino tinha sido tudo o que ele queria. Ele tinha sido inteligente, próspero, estudado, religioso, e naquele então já ocupava entre os 23 homens mais importantes da história de Israel até naquele então. Tanto foi que aquilo entrou no coração daquele moço, que aquele moço, ele começou a perseguir, já muito jovem. Há um detalhe de que tudo isso ele conquistou muito jovem, diz a palavra. E diz a palavra do Senhor que ele começa a ir para os sacerdócios, pelos sacerdotes, e pelo poder que ele tinha, ele começou a tomar cartas. E era notório
que ele estava nas execuções, porque a primeira alusão da palavra que aparece, que quando Estevão foi sacrificado, disse: enquanto sacrificavam a Estevão apedrejado, diz a palavra do Senhor que havia um moço que olhava aquele moço apedrejado, e aqueles homens que apedrejavam a Estevão chegam e entregam aos pés de Saulo os seus mantos. Eles tinham um costume de, quando eles apedrejavam alguém que eles encontravam como culpado, eles davam um manto para alguém cuidar, e Saulo era esse moço. Eu posso até imaginar que estava tão perto de um sacrifício, e quem sabe dizendo assim: realmente esse tem que morrer, esse é de uma seita, de um tal Jesus que se levantou aqui em Israel para combater a nossa religião, é contra todos os nossos princípios, é contra tudo que eu aprendi, e eu vou usar da minha força, eu vou usar da minha autoridade, eu vou usar do meu poder, eu vou usar do meu dinheiro para dissipar toda essa seita chamada hoje cristianismo. Então, quando eles encontram a Estevão, eu imagino, quem sabe, até um sangue de uma pedra que foi jogada sobre Estevão tenha salpicado sobre o corpo de Paulo, que estava muito próximo. E diz a palavra de Deus: e um jovem Saulo estava ali. Eu imagino a ira que aquele homem tinha. Ele dizia que ele era perseguidor e zeloso das coisas de Deus. E quando eu li essa história, não hoje, mas esses dias atrás, eu achei algo muito interessante, que disse que quando Estevão ele foi apedrejado, ele chegou à sua morte, diz a palavra do Senhor, que ele orou a Deus, entregou o seu espírito a Deus, bradou em voz alta e disse algo: perdoe a esses homens. Eu imagino que quando Saulo ouve aquilo, ele deve imaginar: quem é esse para pedir perdão a Deus por minha vida? E diz que o espírito de Estevão saiu do seu corpo. E aquele homem não se contenta com isso, ele quer algo mais. Ele ouve dizer que em Damasco, nas sinagogas, já se está começando a pregar essa tal nova religião, essa seita chamada cristianismo. E diz que ele vai juntos com os sacerdotes, e ele toma uma carta para perseguir os cristãos nas sinagogas em Damasco. Mal ele sabia que nesse caminho a sua história iria começar a mudar. Aquele homem, ele pega aquela carta, quem sabe ele pega aquela carta na mão, e ele fala: está aqui. Agora eles vão conhecer quem é Saulo. Agora sim eles vão ver. Porque disse, quando ele pegou aquela carta, ele disse aos sacerdotes: eu vou pegar essa carta e eu vou trazer esses para serem presos e ficarem aqui em Jerusalém. Aquele homem determinado sai, e quando ele chega na metade do caminho, se aquele homem cai do cavalo, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, com o tombo, ele perde a sua vista. E diz a palavra do Senhor que ele é conduzido para a cidade de Damasco, aonde havia uma rua chamada Direita. E diz que no mesmo momento chega uma revelação do Senhor para um homem chamado Ananias, que é o que nós vemos na palavra, dizendo: Ananias, vai para Damasco, porque lá tem um homem que é chamado Saulo, a qual você tem que orar pela vida dele. Para vocês terem uma ideia do que seria isso para Ananias, irmãos, e se tem um homem de coragem na Bíblia, é esse homem chamado Ananias. É a mesma coisa que na época de Hitler, você como um judeu, fosse usado por Deus e falasse assim: vá lá agora onde que está Hitler, coloque a mão na cabeça dele, ore por ele, para ele se converter. Nenhum judeu, com tudo que os crimes que estavam acontecendo, que vocês conhecem um pouco da história, teria coragem de chegar perto de Hitler. Mas um homem que tem a palavra de Deus e a confiança que a palavra é de Deus para a vida dele, ele vai aonde Deus mandar e não teme nada do que pode acontecer. Meu irmão, não tema o inimigo, não tema
o que Deus tem para a sua vida. Não tema na promessa que Deus tem para você, o caminho que Ele quer te colocar, a rua que Ele vai te enviar. Eu vejo que tem pessoas que não são abençoadas, porque elas têm medo. Às vezes a bênção é tão grande no emprego que chega, que ela diz: eu não tenho capacidade para esse emprego, eu não vou nem me meter. O temor entra no seu coração e ela perde a bênção. Às vezes tem pessoas que Deus dá uma pessoa tão boa para ela, num casamento ou alguém, que ela olha e fala assim: meu Deus, é muito bom, eu não sou nada, não vale para mim. E assim são muitas situações. Meu irmão, quando Deus dá uma palavra para você ir, que você sabe que é uma palavra de Deus, pelo amor de Deus, irmão, não fica de braço cruzado, vai e não temas. Aquele homem chega e ora. E interessante é que quando Saulo está de joelho dobrado orando, Deus diz algo para ele: aquele homem é escolhido, aquele homem eu vou levar para pregar entre os gentios. O meu projeto na vida daquele homem é para ele pregar para reis, para imperadores, é para ele pregar para os grandes de Israel. Meu irmão, eu fico assim, eu olho para isso, eu fico encantado, porque Ananias era um homem de Deus, Ananias era profeta, Ananias tinha visão de Deus, porque diz que tudo isso ele viu em visões. Isso que quis dizer que Ananias, ele era um homem de Deus e sabia que era um homem de Deus. Então quando ele recebe aquela palavra, evangelista Tiago, ele não deixou a inveja tomar o coração dele, porque Deus tinha falado para ele: você vai colocar a mão na cabeça daquele homem, e aquele homem vai ser usado por mim para ir entre os grandes. Eu me arrepio tudo, irmão, sabe por quê? Porque hoje existe um egoísmo espiritual tão grande da igreja, que uma pessoa não quer interceder pela outra, porque acha que ela vai tomar o cargo dele. Ananias podia ter questionado de Deus: aquele camarada lá não vale o osso que come, aquele lá é o exterminador de cristãos, aquele lá se poderia fazer um filme chamado Exterminator. E o senhor quer que eu vou lá orar por ele, e ele vai ser ainda melhor que eu? Mas não, aquele homem não se conteve, ele sabia que existia um projeto, e que aquele projeto se chamava o reino de Deus, e que tanto Ananias como Saulo faziam parte de um projeto que nascia no coração de Deus. Meu irmão, eu e você, nós somos peças de um projeto de Deus. Isso quer dizer que não sou eu que vivo, é Cristo que vive. Isso quer dizer que não é o meu ministério, é a obra de Deus. Isso não quer dizer que eu que tenho que brilhar, é Cristo que tem que brilhar. Eu encontro no dia de hoje na igreja pessoas egoístas, que olham só para si mesmo, se justificam a si mesmo, querem que as coisas venham ser aludidas para demonstrar o que elas são, e não olham para o reino de Deus. Mas aquele homem não se acovardou. Eu queria que a igreja tivesse milhares de Ananias hoje, homens que não temessem, homens que não tivessem inveja ministerial, e que a única coisa que ele queria era fazer a obra de Deus, orar por quem fosse, mas porque o evangelho para o cristianismo alcançasse nações e saísse de dentro de quatro paredes. Deus tinha escolhido um homem preparado. Meu irmão, escute o que eu vou falar para você. Pare. Eu escutei milhares de vezes: não sou contra, porque Deus usa quem quer, a hora que Ele quer, e Ele capacita qualquer um para pregar a sua palavra. Só que Deus escolheu um homem para alcançar nações e reinos, e esse homem tinha sido um homem preparado. Esse homem tinha estudado, esse homem tinha pagado um preço em cima de livros. Aquele homem, ele tinha sido zeloso,
Ele quis ser o melhor dos melhores. Eu encontro duas características, uma em Ananias e uma em Paulo. Ananias fazia a obra com o coração, mas Deus tinha escolhido um homem preparado. Por isso, jovem, se prepare, larga a mão de ser preguiçoso, estuda, debruça em livros, se prepara, aprenda línguas, porque Deus não vai colocar as coisas na tua mão. Deus não vai usar pessoas mais despreparadas, porque de despreparados está cheio. Se nós queremos conquistar lugares políticos, cadeiras importantes, nós temos que estar preparados. A gente tem que parar de ser aquele crente ignorante, de que acha que qualquer um vai ser usado. Não, para você estar em cadeiras políticas, você tem que estudar, você tem que pagar um preço, você tem que saber se expressar, você tem que saber se colocar na frente de autoridades. E Deus precisa de homens preparados hoje. Deus precisa de homens capacitados. E a Bíblia é clara em dizer: cresça na graça e no conhecimento. Não diz só conhecimento, e também não diz só graça. Por isso que o crente tem que deixar de ser ignorante e entender que o crente, para crescer hoje, ele tem que estudar a palavra, ele tem que se capacitar. Não perca a oportunidade, jovem, que Deus te deu. Você que já tem idade, nunca é tarde para você voltar a estudar. Eu fico encantado quando vejo histórias na televisão de pessoas com 50, 60 anos estudando em cadeiras universitárias, fazendo vestibulares. Eu acho tremendo histórias assim, porque as pessoas não ficam de braços cruzados, não se contentam e não esperam somente de Deus. Deus vai dar, mas Ele vai dar mais para aquele que está mais capacitado. Aquele homem chega, coloca a mão na cabeça, e diz a palavra do Senhor que quando ele orou, Saulo foi cheio do Espírito Santo. E algo mais fantástico ainda para mim acontece, que esse eu quero fazer questão de ler. Diz assim a palavra, não leia, eu vou ler para você, tá, irmão? Porque senão vai demorar você ficar procurando. Gálatas capítulo 15, Gálatas capítulo 1, do verso 15 ao 17. Olha qual foi a atitude de Paulo que ele teve depois de ter recebido essa palavra profética. Ele diz assim, olha que tremendo que é, irmãos: mas o meu Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça, quando lhe agradou. Me revelou o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. E aqui começa a ser tremendo. Tampouco subi para Jerusalém, para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia. Irmão, quem sabe você não está entendendo, mas eu vou te explicar. Aquele homem, ele reconhece que ele tinha sido escolhido desde o ventre da sua mãe. Natural, eu também sou, você vai falar, amém. Mas ele disse: eu não consultei pessoa alguma, eu tampouco desci a Jerusalém, era a capital santa. Eu não fui para ter com os apóstolos que já estavam antes de mim. Eu fui para a Arábia. Ele não escolheu ir entre os grandes, ele sabe quem ele era. Ele sabia em que posição que ele estava, mas ele preferiu ir para o deserto. A Arábia, 95% do seu território é desértico. Ele saiu da onde ele estava, de Damasco, ele teve que passar por Jerusalém e não parou. Ele não parou para ter entre os grandes evangelistas. Ele não parou para estar com a patota conhecida
da elite eclesiástica. Ele não pegou a palavra que ele tinha de pregar para reis, para pregar para judeus, para pregar para gentil. Quando ele recebeu a palavra sobre a vida dele, ele falou: não, em primeiro lugar, eu preciso ter um encontro com Deus. Aquele homem, ele conhecia a história. Aquele homem era judeu de judeus, rabino. Ele conhecia o Antigo Testamento. Ele sabia que os grandes homens da história de Deus, para serem grandes, antes tinham passado por um grande período de deserto. Ele sabia que Moisés, sendo grande, teve um encontro com Deus no deserto, sendo perseguido. Ele sabia que Elias tinha ficado enfurnado no deserto, na beira de um riacho, sendo alimentado por corvo, antes de derrotar milhares de Baal. Ele sabia que José tinha sido escravo antes de ser colocado numa cadeira e ser colocado como imperador do Egito. Ele sabia que ele tinha padecido. Ele sabia que aqueles homens tinham pagado um preço. Ele sabia que para ter um encontro com Deus e apagar um passado, você precisa passar um período de solidão com Deus. Ele ficou 3 anos no deserto. 3 anos no deserto. Ele sabia que todo o ensinamento que foi dado a Moisés foi no deserto. Ele sabia que toda a lei de Deus tinha sido transmitido para o maior profeta da história de Israel, considerado até hoje, chamado Moisés, em um deserto, orando num monte, pagando um preço, sofrendo acusações de 3 milhões de pessoas, a qual Deus tinha usado a vida dele para tirar um Egito de escravidão de 400 anos. 400 anos de história de escravidão estavam dentro de um deserto. Ele sabia que ele precisava passar por um período de seca. Ele sabia que ele tinha que padecer um sofrimento para que Deus pudesse apagar todo o Egito que ele tinha construído em toda a sua vida. Ele sabia que Deus precisava provar para ele que era Deus, era na vida dele, que Deus queria sustentar a vida dele. Ele não precisava ficar sustentado em cima de dinheiro, de posição, de cidadania romana, de sinédrio. O que ele queria, ele dizia, por isso que ele dizia: todas essas coisas são esterco. Ele sabia que a coisa mais importante não era o seu passado. A coisa mais importante que ele tinha era a graça de ser chamado por Deus desde o ventre da sua mãe. Meu Deus, irmão. Tem pessoas que passam semanas no deserto e abandonam a fé. Tem pessoas que começam a padecer um mês e abandonam a igreja. Aquele homem decidiu ficar no deserto. Porque assim como na vida de Israel, o deserto apagou todo um passado de escravidão. Se você está no deserto, meu irmão, quem sabe Deus está querendo apagar um passado que ainda está vivo dentro de você. Quem sabe Deus está querendo mostrar para você que Ele é a única coisa que pode sustentar você de pé, que Ele é o único que te pode capacitar. O diabo pode arrancar tudo de você, meu irmão, mas ele não pode nunca arrancar o teu conhecimento. Deus pode roubar todos os seus bens, o diabo pode roubar todos os seus bens materiais, mas o que está aqui dentro da tua cachola, o diabo nunca vai arrancar, nem o teu conhecimento, nem a tua fé. Não se preocupa com o dinheiro, não se preocupa com o teu carro, não se preocupa com a tua casa, não se preocupa com a tua posição. O Senhor está dizendo para você nessa noite: é Ele que te sustenta.
Aquele homem, depois de 3 anos, volta para Jerusalém. E assim como em Jesus tem um ministério fulminante em poucos anos. Prega, faz a obra como ninguém fez, alcançou pessoas a qual ninguém alcançou. Enquanto isso, Roma abre estradas. Enquanto aquele homem paga um preço no deserto, o diabo estava sendo usado para abrir estradas, para que mais tarde o evangelho pudesse recorrer. De Roma partiam estradas para o mundo inteiro. Os romanos construíram uma técnica de fazer ponte para atravessar rios, que ninguém tinha inventado até hoje, até aquele então. Abre estradas, conquistam. Mal sabem que era Deus usando a vida dos romanos para que o evangelho fosse alcançado aos gentios, porque os gentios eram os povos de toda a terra. Enquanto que aquele homem estava ajoelhado num deserto pagando um preço, o inimigo estava abrindo porta para que amanhã o seu evangelho passasse. Deus tinha uma palavra para aquele homem: você vai pregar para reis, você vai pregar para gentios, eu vou usar a tua vida para alcançar lugares aonde nunca ninguém imaginou alcançar. Não era uma pequena promessa, era algo para transformar a história daquele homem, a minha e a sua história, porque se isso não tivesse acontecido, nunca o evangelho tinha chegado a mim e a você. Meu irmão, paga preço, pelo amor de Deus, que enquanto você paga preço, Deus abre o caminho. Enquanto você sofre, Deus trabalha a teu favor. Nós ouvimos tanto isso, só que não visualizamos a realidade. Isso foi um fato na vida desse homem. Chega num momento da história que ele é preso, e o Senhor tinha falado: você vai ver o que é padecer pelo meu nome. Aquele homem é preso, e Deus diz para ele assim: chegou a hora do evangelho realmente se expandir. Preciso colocar você em Roma. Por aqui já não tem mais lugar para você. Você tem que ir entre os maiores. Vão e prendem ele. Aquele homem é preso. Para muitos, quem sabe ser preso seria: é o meu fim. Nem sempre quando você está preso é o teu fim, é apenas o teu começo. Aquele homem é preso e é colocado dentro de um barco e ser encaminhado para Roma para encontrar com César. César queria conhecer quem era esse tal Paulo. Os grandes já queriam conhecê-lo. Aquele que começou no deserto já estava sendo alcançado. Deus já tinha preparado tudo. Meu irmão, enquanto está no deserto, Deus já está preparando. Enquanto que você está preso, que você acha que é o diabo te prendendo, mentira. A coisa já está acontecendo. No mundo espiritual as coisas já estão acontecendo. Deus já está preparando algo maior. Aquele homem entra no barco. Quando ele entra no barco, entra com um montão de gente. Um montão de gente entra com ele. Quem sabe quando ele chega no barco, chega o mensageiro e fala: sua mala, Paulo? Não tenho. A única coisa que eu tenho é isso aqui. Não tenho nada para levar. A única coisa que eu tenho é uma Bíblia, porque a palavra é a única coisa que eu posso pregar. Me tiraram tudo, não tenho nada, mas eu tenho algo que é guardado no meu coração, que é a palavra. Não tenho mala nenhuma. Quem sabe outras pessoas chegaram lá e disse para o maleteiro: cuidado com a minha mala que tem pertences. Toma cuidado, leva no quarto tal, leva no lugar tal. Muitos, quem sabem, usavam bagagens grandiosas, carregavam bagagens para dentro. E aquele moço levava, trazia bagagens.
Depois de tudo acomodado, começa uma viagem. As coisas acomodadas, a viagem começa a acontecer. Mas porém diz a palavra do Senhor, e eu imagino o diabo planejando: eu não posso deixar esse homem chegar a Roma. Ele está preso, porém de qualquer maneira ele continua indo para o seu objetivo. Ele está amarrado, mas Deus está levando ele para o objetivo. Eu arranquei tudo dele, dinheiro, possessões, tudo que ele tinha, mas Deus continua levando ele para o objetivo. Eu vou matar ele nesse caminho. Diz que veio um vento contra aquele navio chamado Euroaquilião. O Euroaquilião era um vento que vinha de todas as partes, não tinha um lado. E diz que aquele vento batia de um lado, aquele vento batia de outro, porque o diabo sim ou sim queria matar o que Deus tinha planejado para a vida de Paulo. O diabo não queria que ele chegasse em Roma. E diz que chega um momento da história que o barco vai para um lado, vai para o outro, e começa a ir à deriva, perde a direção. Diz que se desesperam. Os capitães do barco perdem todo o controle. E diz que de repente um homem se coloca de pé. Aquele homem chamado Paulo, ele se levanta e diz: não se preocupem, homens, porque o anjo do Senhor me visitou essa noite, e ele me disse que ninguém dessa tripulação vai morrer. Se coloca de pé, e ele diz: nós temos que aliviar as bagagens. Vocês têm que jogar fora a bagagem, porque senão o navio vai afundar. Eu imagino que aquelas pessoas dizem: não, a minha bagagem não. Ali está todo o meu passado. Eu estou de mudança para Roma. Ali está toda a minha história. Eu trago coisas na minha bagagem. Eu não quero me livrar dessa bagagem. Mas Paulo diz: se você não se livrar da bagagem do teu passado, esse navio vai afundar e você vai morrer. E diz que eles começaram a livrar aquelas bagagens, jogar fora. Os que fizeram uma última ceia, comeram. Paulo ainda orou, deu graças a Deus por aquele alimento. No meio do vento, no meio da tribulação, aquele homem tinha comunhão com Deus. Enquanto que o vento batia, ele não estava preocupado, ele dava graças. Meu irmão, aqui Deus me deu uma revelação. Tem pessoas que trazem bagagem do passado. Tem pessoas que têm chamada de Deus, estão no barco para o caminho certo, porém trazem bagagens do passado, trazem traumas de infância, trazem tristezas de separações, trazem tristezas de humilhações de pais, de vizinhos, de brigas com irmãos, de contendas entre fulanos, ciclanos e tetranos. Trazem bagagem de mentiras na sua vida, trazem bagagem de falta de caráter da época do mundo. E o Senhor me dizia que se você não livrar a tua bagagem, o vento vai soprar e o teu navio vai afundar. Porque para você seguir a tua viagem, você tem que se livrar da carga do teu passado. Se livra da carga do teu passado, porque senão o teu navio vai afundar e Deus não vai conseguir cumprir o projeto que Ele tem para a tua vida. Aramanahaio e Surinequebe açai. Aramanabrashu e Kenahadro e Sé. Tem pessoas que trazem bagagem religiosas de outras igrejas. Deus quer construir uma história nova, numa igreja nova, numa vida nova, mas Ele traz traumas de religiões, Ele traz trauma de seitas, Ele traz tudo que Ele aprendeu no passado e Ele quer levar a sua bagagem. Meu Deus, esquece o teu passado. Você sabe o que fez Saulo ter fé?
Você sabe o que fez Saulo acreditar que o barco não ia afundar? Porque ele disse que ele foi o único. Porque ele tinha deixado toda a sua bagagem no deserto. Sabe por quê? Porque lá no deserto ele tinha conhecido quem realmente era a provisão de Deus na vida dele. Ele não trazia a religião do judaísmo, ele não trazia a sua posição no sinédrio, ele não trazia o seu elemento de família, o seu nome de família que ele herdou do seu pai. Ele não tinha trazido a sua formação intelectual em Harvard. A única coisa que ele trazia era o sofrimento do deserto, a provisão que Deus tinha dado para ele. O que fez ele se levantar foi a fé que ele tinha em Deus. Ele não tinha fé no seu dinheiro, ele não tinha fé na sua família, ele não tinha fé no seu pai. Ele sabia que Deus tinha feito uma promessa na vida dele tinha dito: você vai pregar entre os reis e imperadores. Ele não estava firmado em posição social, ele não estava firmado em posição da igreja, ele não estava firmado em família, ele não estava firmado em dinheiro, que são as 4 colunas da sociedade de hoje. As pessoas ficam de pé em cima do dinheiro que tem, do conhecimento que tem, da religião que tem e da família que tem. Aquele homem tinha negado tudo isso por uma chamada de Deus. Você tem negado alguma coisa por Jesus? Você tem abandonado coisas do teu passado por uma chamada que Deus te deu? Por uma promessa de salvação para você e para a tua família? Tem pessoas que não abandonam amigos, tem pessoas que não abandonam vícios por uma promessa de Deus. Com essa palavra eu aprendo que antes de tudo existe uma promessa de salvação para mim e para minha família, porque diz a minha palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nessa Bíblia tem uma promessa de que se eu ficar firme e se as minhas vestes forem brancas, eu entrarei no reino dos céus. O vento bate de tudo quanto é lado, sabe por quê? Porque o diabo quer te matar enquanto você está navegando. E se você não se livrar da bagagem do teu passado, dessa história que só você sabe e que está oculto aí dentro de você, eu estou falando de soberba, de mentira, de egoísmo, de orgulho, de prostituição, de soberba, de ambição e muitas outras coisas que diz a palavra. Deixa no teu passado, porque Deus tem uma promessa para a sua vida. Para mim finalizar, eu vi uma história que é fantástica. Se é verdadeira eu não sei, eu só sei que quando eu ouvi, falou no profundo do meu coração. E pelo poder que há no nome de Jesus, eu sei que vai falar também nos seus. Se você prestou atenção no que eu contei até agora, você redobra a tua atenção, por gentileza. Eu não sei o nome, mas eu vou dar um nome para essa menina, para essa criança. Vou dar o nome de Margaret. Margaret era uma menina negra, problema de obesidade, certo? Era gordinha, tinha dificuldade em aprendizado, não se relacionava bem com as pessoas, era de cor um pouco mais escura, e nos dias de hoje ela sofria bullying no colégio. A sua própria família, de uma certa forma, queria praticamente se livrar dela. Desde criança deixava a sua educação para a escola lidar. Na escola, essa menina, ela nunca era escolhida nas aulas de educação física para participar de um time, porque era gorda e tinha dificuldades em coisas de educação física. Na escola tinha dificuldade de aprendizado,
E ela era ironizada e era chamada como burra. Ela era isolada das suas amizades, porque o colégio onde ela estudava era praticamente de brancos. E ela tinha um cor um pouco mais escura. Então muitas vezes não queriam que ela participasse. Era ridicularizada. Ninguém queria namorar com ela. Tinha um trauma, porque ela não era nada bonita. E para piorar a situação, a professora, que era a pessoa que deveria ajudar, já chegou um momento em que já tinha perdido a paciência com ela. Essa criança tinha 12 anos de idade. E disse que num dia em que, sem faltar tudo que ela era acusada entre os seus amigos, a professora, porque ela tinha dificuldade de aprender, ela pegou e fez algo com aquela criança. Chamou todos os alunos, os 32 alunos da sala, para escrevesse o que achavam de Margaret, né, ali naquele quadro. Cada uma delas veio, uma colocou feia, outra ridícula, outra gorda, outra negra, outra burra. E assim ficaram colocando as características de Margaret no quadro negro. Aquilo criou um trauma tão grande na vida daquela criança, que aquela criança trouxe isso para toda a sua vida. Nunca conseguiu se relacionar com ninguém. Se voltou para si mesmo, calada. Não falava com ninguém. Não contraiu matrimônio. Não conseguiu se formar. Vivia doente pela sua gordura. E a única coisa que aquela mulher fazia era se trancar num quarto e chorar. Um dia ela procura um psicólogo, e ela trazia todas essas cargas do passado nela. Então ela começou um tratamento. No começo ela não conseguia nem falar. Depois de um tempo, cada vez que ela abria a boca, via a memória todas as 32 crianças que escreveram coisas ruins sobre a vida dela. Ele diz que cada vez que ela lembrava de uma dessas crianças, entrava uma tristeza tão grande no seu coração, que ela começava a chorar. Diz que era incontrolável o choro daquela mulher. Ele diz que chegou um dia em que o psicólogo falou: escreva uma a uma nesse quadro. Diz que ela pegou e começou a escrever o nome de cada uma das crianças que tinham escrito algo dela. Ela escreveu um por um, e cada vez que ela escrevia, ela chorava. Ele disse que chegou um momento em que o psicólogo deixou. Diz que ela chorava, gritava, porque a dor até agora na sua idade adulta corroía o interior do coração dela. E ele falou: falta uma. Escreve essa última que está faltando. Ela falava: doutor, já estão as 32 aí. Eu tenho raiva de cada uma delas. Eu não aguento, eu não durmo, porque esse trauma me acompanha até hoje. Ele falou: não falta uma. Ela falou: não falta. Ele falou: falta uma. Ela disse: não falta, conta, tem 32. E cada vez ela chorava mais. E aquele homem diz: sim, falta uma. E ele está do lado desse quadro. Só que ele não está só com um giz, ele está com um apagador. E ele vai apagar todas elas. O nome dele é Jesus Cristo. E ele vai começar a construir. Você não é feia, você é linda. Você não é gorda, você é magra. Você não é isso, você é aquilo. Deus constrói uma nova história. Jesus Cristo apaga todas as marcas do passado. Aleluia! Aleluia! Aquela mulher, ela entrou para o barco com Jesus, com a sua maleta carregada. Ela trouxe para dentro da igreja a maleta cheia do seu passado, das tristezas, do que ela sofreu. Mas Jesus falou para ela naquela noite: você vai pegar essa tua maleta e você vai jogar no mar. Jesus Cristo está construindo uma nova história na sua vida hoje. A única coisa que você precisa é apagar o teu passado. A única coisa que você precisa é entrar no barco como Paulo, livre de cargas. Aleluia, eu vejo que Deus está apagando marcas em almas e em corações nessa noite.
Feche o seu olho um pouquinho. Espírito Santo de Deus, comece a mostrar para os seus filhos o que é que elas estão carregando dentro dessa mala. Oh meu Deus, vai vir um mensageiro do céu agora. Ele vai pegar essa mala, ele vai levar, mas não vai trazer mais não. Ele vai pegar essa tua mala do passado, começa a encher ela agora, que você vai colocar essa mala numa viagem sem volta. Você vai entrar num barco, e nesse barco vai estar Jesus de Nazaré. E quando você entrar no barco, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser jogar a tua mala para fora, porque dentro do barco de Jesus não cabe você, a tua mala só cabe você. Olha o rancor, olha aquela ferida da época que você era criança, assim como Margarete. Quem sabe um dia alguém te humilhou, quem sabe um dia alguém te desprezou, quem sabe um dia alguém falou para você: você não vai vencer, você é um burro, você é filho de um casamento divorciado, o teu destino vai ser igual à tua mãe, o teu destino vai ser igual ao teu pai. Isso é uma mentira do passado. Jesus Cristo diz para você: a tua história vai mudar, a minha história contigo é nova. Existe uma promessa de Deus na sua vida, assim como de Paulo. Você vai sair, você vai vencer, você vai pregar para reis, você vai pregar para gentios, você vai pregar para judeus. Deus vai te usar, Deus vai te usar, você vai ser a diferença. Eu não aceito. Tem pessoas que têm no raio da sua família uma família de bêbado, uma família de alcoólatra, uma família de ignorante, uma família de presidiário, uma família de ladrão, uma família de ignorante, uma família de drogado. Mas nessa noite o Senhor manda te dizer que o teu sobrenome vai se chamar Jesus de Nazaré. Esse teu sobrenome do passado vai morrer. Você vai construir uma nova história com Cristo, e Jesus Cristo vai colocar teu nome no livro da vida, no livro da família celestial, e você vai vencer. Você e a tua família servirão ao Senhor.